Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. Você sabia que existe uma guerra acontecendo bem dentro do seu bolso? E ela não é feita com balas, mas com petróleo, acordos e consequências invisíveis. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai, conectar os pontos, né? Entre conflitos por petróleo lá longe Exato. e o impacto direto aqui no bolso. Aquela alta repentina na gasolina, sabe? Ou no supermercado. Pois é. Muitas vezes a raiz está numa guerra a milhares de quilômetros. É uma conexão poderosa e, assim, frequentemente invisível, né? Nossa conversa hoje ela se baseia nos insights de guerras do petróleo e o seu bolso. Certo. O objetivo é justamente desvendar como esses eventos globais afetam o custo de vida de forma bem concreta para todos nós aqui no Brasil. Então vamos lá. A ideia central que o material martela é essa. Guerras distantes podem esvaziar o tanque do carro, encarecer o básico como arroz, sabe? Sim. E diminuir o poder de compra do salário. Isso porque, desde o século XX, petróleo virou sinônimo de poder. Poder econômico, político. Totalmente. E a história comprova isso de forma, assim, bem dramática. A fonte destaca a crise de Suez, em 56. Suez, 1956. Isso. Uma decisão política do Egito de nacionalizar o canal, ou seja, tomar o controle estatal de uma rota crucial para navios petroleiros. E aí? Gerou uma invasão. E o resultado imediato? Uma disparada global no preço do petróleo. Foi um dos primeiros momentos, segundo o material, em que ficou claro como um evento localizado podia ter essa repercussão financeira mundial quase instantânea. E a coisa ficou ainda mais tensa. Em 1973, na chamada crise do petróleo. Ah, sim. Essa foi marcante. Países árabes usando o petróleo como arma mesmo. Cortaram o fornecimento para quem apoiou Israel na guerra do Yom Kippur. Exato. E o que o material enfatiza aqui não é só a crise energética, as filas nos postos, que foram icônicas, Sim, lembro das imagens. mas como isso gerou inflação galopante, preços subindo sem controle e recessão severa, a economia encolhendo mesmo. O poder de compra evaporava. Exato. A fonte até crava uma frase forte: o petróleo é o coração da economia global. Se ele falha, tudo falha. É um impacto direto no orçamento familiar, né? E seguindo essa linha, a gente chega na Guerra do Golfo, em 1990. Pois é. Invasão do Kuwait pelo Iraque. 2 gigantes petrolíferos. E aí veio a intervenção internacional. O pano de fundo, claro, como a análise aponta, era o controle dessa riqueza toda. E financeiramente, o resultado? O preço do barril dobrou em poucos meses. Dobrou. Nossa! E quem sentiu no bolso? O cidadão comum, globalmente, de novo. E a invasão do Iraque em 2003. A justificativa oficial, armas de destruição em massa, que, bom... Nunca se confirmou, né? Exato. Mas o Iraque, é fato, possui reservas imensas de petróleo. O resultado, como o material documenta, foi mais instabilidade na região. Sim, e uma grande volatilidade, ou seja, muita oscilação, imprevisibilidade nos preços da energia. Isso afetou custos no planeta todo. Tem uma frase forte na fonte sobre isso também, algo como: toda vez que a bomba cai no deserto, o impacto ecoa na fatura de luz. É exatamente isso. E nos conecta diretamente a eventos mais recentes, como a guerra Rússia-Ucrânia em 2022. Verdade. A Rússia é um peso pesado na exportação de gás e petróleo, né? As sanções que foram impostas levaram a uma crise energética na Europa, pressão inflacionária nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, Alimentos mais caros. Claro, no mundo todo, Brasil incluído. É a demonstração assim muito clara de como o conflito regional reverbera financeiramente no nosso dia a dia. E é fundamental a gente lembrar que petróleo não é só gasolina, De forma alguma. Tá no diesel que transporta os alimentos, nos fertilizantes da agricultura, na geração de eletricidade, nos plásticos das embalagens, nossa, em quase tudo. Exato. Um ponto importante que a fonte levanta é que, por causa dessa dependência tão generalizada, cada conflito desses se torna uma espécie de guerra silenciosa contra o custo de vida. Guerra silenciosa, boa definição. Mesmo acontecendo longe, o impacto financeiro é constante e sentido aqui. Certo, impedir guerras está fora do nosso alcance individual, infelizmente. Mas a análise que a gente tem aqui sugere algumas estratégias para tentar proteger as finanças pessoais desses choques externos. O que seriam elas? Bom, as sugestões focam no pragmatismo financeiro, Primeiro,
Diversificar as fontes de renda. Faz sentido. A fonte argumenta que, como esses choques do petróleo afetam muitos setores, ter rendas de áreas diferentes pode ajudar a amortecer o impacto. Segundo, sugere estudar investimentos que, historicamente, oferecem alguma proteção em crises. Tipo quais? O material detalha. Não detalha especificamente quais, mas aponta a direção, sabe? Buscar ativos que possam se valorizar ou, pelo menos, preservar valor quando a inflação sobe ou a economia balança por causa desses eventos. Entendi. Acompanhar a geopolítica e seus reflexos nos mercados também é mencionado como algo crucial. No fundo, a ideia é aquela básica: não colocar todos os ovos financeiros na mesma cesta. Fica bem claro, então, quando os preços subirem sem motivo aparente no posto ou no mercado, vale a pena considerar essa conexão global. Exatamente. A disputa pelo petróleo não é só notícia internacional, é um fator que mexe diretamente com o orçamento doméstico. E olhando para frente, né, enquanto a gente discute tanto a transição energética, a mudança para fontes renováveis. Sim, um tema super atual. O petróleo ainda domina a matriz global, o conjunto das fontes de energia do mundo. E o material nos deixa com uma reflexão importante, que novas disputas por outros recursos essenciais podem surgir. Talvez lítio para baterias ou terras raras, né? E como essas futuras disputas poderiam redesenhar os riscos financeiros para todos nós. Uma excelente questão para a gente manter no radar. Agradecemos a companhia nesta análise focada no impacto financeiro dos conflitos por petróleo. Foi um prazer. Até a próxima. Se fez sentido para você, Se inscreve e compartilha.